Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Animes Whatever. Trazendo pra vocês mais um vídeo, mais uma análise do canal de One Piece. E já estamos no episódio 1124. E galera, a quem estava com saudade que nem eu de One Piece, diga aqui já nos comentários. Porque já faz um tempão, já perdi as contas, deu uns 4 ou 6 meses que estamos sem episódios novos de One Piece sendo lançados. Já perdi as contas. Se alguém contou, também comenta. E é isso, pessoal. Estou aqui de volta para comentar o episódio novo de One Piece que tivemos. Trazer essa minha pequena análise. Nem sei se pode chamar de análise, mas meus comentários do que eu achei desse episódio. Então, para quem for novo no canal, se puder, se inscreva. Se não, para nos ajudar, deixa seu like. E bora começar com esse vídeo, porque tem muitas coisas para comentar nesse episódio novo de One Piece. Então, bora lá. Então, bora começar recapitulando, conversando sobre One Piece. Eu gostei bastante de um... Foi um pequeno recap, mas pra atualizar a gente aqui no review, ou pra quem ficou todo esse tempo sem ver os episódios. Mas, basicamente, o episódio 123 foi eles meio que mostrando os acontecimentos e também mostrando que os jornais sendo recebidos pelo mundo inteiro. A informação que o Luffy fez refém lá em Egghead. Então, essa informação repassada e a Orco falando com os Goroseis sobre ela querer, tipo, que eles busquem ela, que mantenham o acordo que eles fizeram, que protejam ela e que ela possa informações do Vegapunk estar posteriormente estudando o passado de One Piece, o século perdido, que é algo bem proibido na marinha. E nesses casos tem uma execução da ilha. Só que nesse momento não, porque tem uns pontos muito importantes que a Marinha quer nessa ilha. Mas já chegando para os episódios atuais, o Luffy meio que chega na Orc encontrando ela, porque eles capturaram todos os acontecimentos dos episódios anteriores, tudo que aconteceu em Egghead foi a Orc que causou. Então, desse acordo do Luffy de proteger o Vegapunk com o Sitamaru, todos esses vários acontecimentos se interligando. Foi muito interessante. Mas nesse ponto que agora, acho que eu falei, a Orc tava falando os Goroseis, querendo proteção, com essa ligação, o Luffy aproveita essa ligação e fala assim: eu sou o Monk de Luffy e vou ser o Rei dos Piratas. E eu comecei a rir totalmente infirmar isso. E ele não percebe pra quem ele tá afirmando isso, mas pros Goroseis, tipo, quase o topo da linha dos marinheiros. Isso foi uma cena muito boa pra começar com tudo esse episódio. E também, outro ponto que foi, tipo, o Luffy não tem muita controle do que fala. Então ele fala, tipo assim, vocês querem a Orco? Vocês querem mesmo essa mulher prometer a promessa? Então, eu peço pra vocês retirar os navios que estão aqui na costa e, vazem, que a gente quer passar. Então, senão a Orco tá complicado. E nesse momento que tava em interligação, os outros estavam falar com o Luffy. E eu tipo assim, os grossos, ele perde tempo. Pergunto pro Luffy como é que tá o pessoal. E o Luffy ia falar que. Começou a falar, tem alguns feridos. Só que a Robin tampa a boca dele e desliga a ligação. E os grossos percebem que tem a voz menina e percebem que pode ser a Robin. Pouca fala, a Robin falou quase nada. Os grossos já pegaram toda essa ligação. Uma loucura. Mas todos os pontos desligam. E as pessoas já começam a conversar entre si. E eu achei. É uma cena muito bom, porque quem tá muito tempo assistindo One Piece foi muito bom. A cena volta pro Chapéu de Palha, eles conversando, mostrando tudo de novo, tipo, da Orco, do Chopper, conseguir salvar o resto do Vegapunk, e tudo ocorrendo. Se Zero recebendo comida, tá que eles estão com muito medo dos serafins. Eles não tem medo do lado dos serafins. Eu tipo, falando. O Vegapunk, eles estão de boa, né? Eles estão presos, né? E, tipo, eles têm uma bolha protegendo eles. E um ponto muito interessante dessa cena, que eu acho, tipo, que o Luffy conseguiu despetrificar o resto do pessoal, o Frank, o resto tava petrificado, porque ele meio que chamou a S-Snake, que é um dos serafins, de Boa Hancock, de Hancock. Então, achei engraçado que, tipo, ela é igualzinha a Boa Hancock. Acho que eu esqueci qual que é o apelido que ele falou exatamente. Mas achei muito engraçado. E, tipo, ela meio que tendo a mesma atração e paixão pelo Luffy, de uma certa forma que nem a Hancock. Então, eu achei isso muito icônico. Então, ela tá, tipo, meio apaixonadinha pelo Luffy. Então, descendo o Luffy,
Sendo que o Luffy não tem o controle dos serafins. Então ela meio que, tipo... apesar que eles têm esse controle que a Orco conseguiu ter só pra ela, de alguma forma, tipo, de ela se desconectar o cérebro dos outros Vegapunks, dela ter o posto a senha na cobra, porque eles estão presos no momento, né? Porque ela pôs uma senha. E nesse momento, dela controle dos serafins, eles têm que estar presos, porque a Yorko tem todo esse controle com ela, e por isso o pessoal da Marinha, os Goroseis, querem ela, porque ela conseguiu com todas as informações praticamente só com ela, mancadas com todos os outros séries do Vegapunk. Então, nesse controle tudo é um ponto importante. Então, achei muito interessante essa cena e bem complicado pro resto de tudo que tá ocorrendo na ilha. Mas um ponto importante é que a Log Pulse tá apontando, uma delas tá apontando ainda pra Wano e as outras duas estão apontando pra outra ilha. E o Vegapunk me que afirma, é Elbaf, a ilha prometida dos gigantes. E quem viu o episódio, a cena do olhar brilhando do Luffy e do Zop é sem comparação. Então, tipo, agora aqui no anime, sabendo da informação, pra quem não leu o mangá, que eles vão pra Elbaf. Aproximadamente tá, as agulhas do logo já estão apontando pra Elbaf. Boa parte do episódio é bem cômico também. Então, toda essa parte. E agora entra a parte do plano deles de fugir da ilha. Tipo, o Frank e o Vegapunk começam a conversar pra ter o plano de fugir. Que o Vegapunk, o plano dele, eles têm a lateral da ilha pro norte, pra ir no Sunny. Então, pra eles conseguirem fugir, depois que eles conseguirem hackear a senha da Orc, conseguirem de forma desativar as barreiras do globo que eles estão presos. Então, nesse momento, eles têm que começam a bolar o plano e o Vegapunk vai usar o robô dele para conseguir sobrevoar os navios da marinha junto com o Sunny e com o resto. Só que porém que não seria o suficiente para eles conseguirem passar dos navios da marinha ou tipo a uma boa distância. Nesse momento o Frank traz uma informação que o Sunny ele consegue andar mais 1 km se usar voar mais 1 km por um salto. Então, nisso o Vegapunk fica perguntando, como assim? E eu não sei, vem falando com Coca-Cola, um refrigerante que a Sonya consegue voar muito mais longe. E o cara, tipo, começa a fazer um monte de cálculo na Terra, tipo, o Vegapunk pensando, tipo, Coca-Cola como combustível de um navio. E eu falo assim, isso sai anime mesmo, hein? Essa cena de novo, assim, esse ponto cômico. E o plano, tipo, é isso. Eles com mais o robô e mais o Sunny conseguiam uma distância muito alta sobrevivendo na vida da marinha. Se, pra isso, o plano do tipo, a ideia do Luffy, tipo, avisar pra marinha, dar distância pra eles conseguirem ter a Orco, tá? Meio que sabe que não dá pra confiar se eles vão fazer isso mesmo, então eles não iam tirar os navios da costa. O pessoal já tava contando com isso. E outro ponto também, que eu esqueci de comentar, que é o Rob Lucy, o pessoal da Super Zero, que não tá preso junto com os outros agentes. O Rob Lucy, ele começa a passar umas informações, tipo, ele começa a falar em voz alta algumas informações meio que aleatórias, até o companheiro dele fala, o que ele tá falando? Sussurrando. Só que ele tá passando um código pra marinha, então essa informação chega aos marinheiros pra saber como estão as pessoas, que o chapéu de palhas, quem tá ferido, quem tá machucado, como é que tá a quantidade de pessoas, pra eles provavelmente conseguirem lidar de uma maneira mais planejada contra os chapéu de palhas. Então essa informação começa a vazar. E com isso, os Goroseis também tomam a decisão. Tipo, eles recebem a informação do Rob Lucy e mandam o Kizaru já prosseguir com a invasão da ilha. Tipo, prosseguir adentrar a ilha e lidar com os piratas e com toda a informação. Porque o Kizaru é uma pessoa muito forte. E nisso, depois de toda a situação, Kizaru começa a invadir mesmo a ilha. E quem tá por lá e percebe, quem não tá preso lá no globo lá em cima, é o Sentamaru, que ficou pra trás no momento e tá com os pacifistas para tentar impedir quem tentasse invadir os marinheiros começar a adentrar a ilha. Só que Sentamaru vai conseguir barrar o Kizaru? Não sei. E os chapéus de palha estão em busca de mais refrigerante, de suprimentos para proteger o navio. Só que quando tem um confronto do Sentamaru com o Kizaru, que o Sentamaru ele é bom em defesa, tenta defender um golpe,
o Luffy sente a presença do Kizaru e fala que tem alguém muito forte, alguém forte lá embaixo, que é um problema, porque ele começa a ver, além do Luffy sentir a força por causa do Haki, tudo ele começa a preencher de luz por causa da Akuma no Mi do Kizaru. Então, todo mundo percebe que vai dar ruim. Um dos almirantes, eles não sabem ainda que... Eles devem saber, provavelmente, não sei se os Vegapunks, mas que um dos almirantes tá ali. Então, tá bem complicada a situação. Então, a cena corta e terminamos o episódio. E por isso eu vou pontuar algumas coisas finais aqui. Vamos finalizar aqui com alguns pontos. Pessoal, esse episódio foi muito bom. Eu gostei, ri bastante. Foi divertido, foi intenso no final. E também que, galera, muitos devem perceber que viu o episódio, que viu o anime, é que Frank, a voz original do Frank foi trocada. E é um ponto que não dá pra me discutir. Eu só achei que não tinha uma voz parecida. Achei que eles iam colocar, quando eu vi isso na informação, eles iam escolher algum dublador, um voice actor. Acho que esqueci o nome em japonês, deu um branco. Uma vez eu já sabia. Mas uma voz parecida com a do dublador da voz do Frank. Não foi esse o caso, foi uma voz bem diferente. E dava pra perceber durante o episódio. Eu não fui muito atrás de informação, foi porque eu assisti o episódio, eu tô gravando o vídeo pra postar pra vocês o mais cedo possível. Mas futuramente, caso querem comentar, eu comento, se não, deixa quieto, acontece. Eu tô preocupado também com as outras vozes originais dos personagens de One Piece, porque a maioria deles são senhores de idades, então, tipo, alguma hora eles vão meio que não vão conseguir dublar, ou vai acontecer problemas de saúde, então... One Piece é um ponto que muita gente pensa e que quer e não quer que chegue a um fim. Até a próxima. E é isso, galera. Não quero finalizar o episódio dessa forma, mas eu precisava comentar. Então, obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se assistiu até aqui, deixa seu like, se não deixa até agora. E se cogite também se inscreva no canal para mais vídeos sobre animes e análise de One Piece ou outras obras que eu queira comentar. E a gente vê numa próxima, tá bom, galera? E tchau!